Bom, a primeira coisa que eu quero dizer é que a liturgia de hoje casou muito bem com a nossa pregação, com o nosso tema. Sabe que quando a gente organizou os temas do Cerco de Jericó, na verdade foi o pessoal da comunidade. Então, quando Jesus disse diante do templo, que era belíssimo, não é? Destruí este templo e eu o reerguerei em 3 dias. Estavam achando que Jesus estava falando do templo material, mas era do corpo. E é por isso que nós ouvimos a segunda leitura Paulo falar: vós sois o santuário, vós sois o templo do Espírito Santo, templo de Deus. Então vamos falar a partir dessa perspectiva a importância do corpo, do que é físico em nós, também manifestar a glória de Deus. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, ele vai falar exatamente isso. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, ele vai dizer: porque fostes comprados por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, que pertence a Deus. Então, veja, São Paulo está nos dizendo que há uma forma de glorificar a Deus espiritualmente, mas o nosso corpo, ele também precisa glorificar a Deus. O nosso corpo, que é templo da Santíssima Trindade, que é templo de Deus, pode glorificar a Deus, deve glorificar a Deus. É importante que você e eu entendamos que o nosso corpo, nós materialmente, não só espiritualmente, pertencemos ao único corpo de Cristo. Então veja, quando no Evangelho de hoje Jesus está falando do templo do seu corpo, que é a igreja, e nós que somos igreja, pertencemos então ao corpo do Senhor, ao corpo de Cristo. Para entendermos bem então como glorificar a Deus no nosso corpo, nós temos que entender como Jesus glorificou o Pai no seu corpo. Qual era a forma que Jesus também glorificava ao Pai no seu corpo? Porque nós somos o corpo de Cristo. Poderíamos dizer diversas coisas, evidentemente, das mais espirituais do corpo até as mais materiais. Eu vou me ater mais a esta questão física mesmo, porque hoje nós estamos falando de derrubar as batalhas das doenças físicas, na área física da nossa vida. Veja, Jesus em toda a vida dele glorificou o Pai. E se você olhar o Evangelho, tudo que Jesus faz é para glorificar ao Pai. O próprio Jesus disse: eu não faço nada por mim mesmo, eu só faço a vontade do Pai. Meu prazer é fazer a vontade do Pai, e eu glorifico o Pai. Muitas vezes Jesus disse: Pai, eu te glorifico. Pai, manifesta em mim a tua glória, para que eu glorifique a ti. Como é que Jesus manifestava a glória de Deus? De uma forma muito especial, através dos milagres, das curas. Então veja que maravilhoso. Você vai olhar em todo o Evangelho, Jesus usando do seu corpo para glorificar o Pai, através das curas. Ele toca aquele que está cego e ele começa a enxergar. Ele toca os ouvidos do que está surdo e começa a ouvir. Ele toca o paralítico, ele levanta o paralítico e ele começa a andar. Ele toca no que está morto e o morto ressuscita. Um toque de Jesus no corpo de Jesus manifesta a glória de Deus. Por quê? Porque existe em Jesus tal presença de Deus, tal presença do Espírito Santo, que tudo em Jesus, no seu corpo inclusive, transborda da glória de Deus, do poder de Deus. Sobre isso você pode pegar, por exemplo, a famosa passagem de Lucas também. João, vou pegar a de Lucas, Lucas capítulo 8. Os evangelistas falam das curas de Jesus e de uma cura em especial de uma mulher chamada a hemorroíça. Você lembra da história? A mulher
tinha um problema de sangue que não conseguia conter. E você sabe que sangue é vida. Começa a perder o sangue, começa a perder a vida, a força, a vitalidade. E essa mulher que tinha esse corrimento de sangue já havia passado por diversos médicos. Um dia decidiu apelar para a sua última esperança, aquele o qual ela ouviu falar que se tocasse no corpo dele seria curado. Então o que ela faz? Ela pensa: mas eu não sou nem digna de tocar no corpo, mas se eu tocar pelo menos da sua veste que está ligada ao seu corpo, eu sei que ele transborda tanto da glória de Deus, que até mesmo se essa roupa que toca o seu corpo, se eu tocar, nem que seja na barra dessa veste que está tocando o seu corpo, eu serei curada. E quando ela toca na barra da túnica de Jesus, que está evidentemente tocando o corpo de Jesus, ligado ao corpo de Jesus, Jesus diz aquela frase que nos faz entender como realmente podemos glorificar a Deus no corpo. Ele diz: alguém me tocou. Veja, nem havia tocado o corpo de Jesus, mas a veste que estava tocando o corpo de Jesus. Mas tocar a veste que está tocando o corpo de Jesus já é tocar Jesus. Ele diz: alguém me tocou. Pedro diz: Senhor, mas todos estão aqui te comprimindo, o Senhor está no meio de tanta gente que te aperta, evidentemente que estão te tocando. Jesus diz: não, não é apenas ter me tocado, me tocaram com fé. Tocou no meu corpo com fé, porque eu senti uma força saindo do meu corpo, saindo de mim. Então veja, existe uma ligação entre a virtude, o poder, a glória de Deus, que é transmitida através do corpo de Jesus. Existe um poder que habita no corpo de Jesus. Existe uma virtude, uma força que é do Espírito Santo, que habita em Jesus, e o que Jesus toca fica transformado. Quando Jesus estende a sua mão sobre aquela água, transforma em vinho. Estende a sua mão sobre aqueles pães e peixes, eles se multiplicam. Estende a sua mão sobre o mar bravio e o mar se acalma. Estende a sua mão sobre os possessos e os possessos são libertos. Existe um poder no corpo de Jesus, de tal forma que tocar no corpo de Jesus é tocar na própria glória, no próprio poder de Jesus. Agora entenda, dizia a segunda leitura: vós sois o corpo de Cristo. Se eu estou dizendo que existe um poder no corpo de Cristo, se eu estou dizendo que existe virtude no corpo de Cristo, eu quero dizer a você, você que é corpo de Cristo, habita em você um poder de Deus, habita em você virtude de Deus, habita em você graça, potência, glória de Deus. Então eu quero que você entenda isso. Se é verdade, e é verdade, que sai uma força do corpo de Jesus, que é a própria glória de Deus, a força do Espírito Santo, o corpo de Cristo somos você e eu. Então é preciso, é necessário que nós também usemos agora, como eu dizia ontem, não é? A compreensão, a nossa mente deve liberar isso em nós, porque o poder é de Deus, mas ele passa pelo Espírito, ele passa pela alma e ele chega até o corpo. O nosso corpo, ele tem, é como que dizer, porque somos o corpo de Cristo, escorre em nós um óleo poderoso. Você sabe o que significa Cristo? Cristo significa ungido. Então a imagem que São Paulo está dizendo é essa: Cristo, Jesus, ele é ungido, um óleo escorreu sobre ele, é um óleo poderoso que traz virtude, é a força do Espírito Santo. Mas São Paulo diz: Cristo é a cabeça da igreja, que é seu corpo. Então está dizendo que Jesus é a cabeça,
e Ele é Cristo, Ele é ungido, o óleo que é colocado sobre a cabeça, que é Jesus, escorre sobre o corpo, que é a igreja. O mesmo óleo, o mesmo poder, a mesma glória, a mesma virtude, a mesma força, a mesma potência que habita em Cristo, habita em você. Por isso, meu irmão, glorifica a Deus com o teu corpo. Aleluia! Glorifica a Deus com o teu corpo. Você está entendendo que isso significa que existe em nós, na nossa vida, também no nosso corpo, uma forma de glorificar a Deus? Isso é verdade. Deixa eu dizer a você, isso é muito importante. Se é verdade que a virtude, a força, a glória, o poder, a cura do corpo de Cristo emanava, vamos dizer assim, fluía sobre as pessoas que estavam doentes, então você imagina, se você é o corpo de Cristo, é de você mesmo, porque Cristo habita em você, é de você mesmo que flui, que emana esse poder de Cristo. O próprio Jesus disse isso em João capítulo 7, versículo 38. Jesus diz: aquele que crê em mim, do seu interior brotará, jorrará um rio. É um rio poderoso, porque é um rio de água viva, é um rio de água da vida, do seu interior. O que Jesus está falando? Ele está fazendo referência a esta leitura que nós ouvimos hoje do profeta Ezequiel, que também aparece a mesma expressão, mesmo símbolo no livro do Apocalipse, que do trono de Deus, do templo de Deus, onde está o trono, flui um rio. Você ouviu hoje na leitura? Do templo de Deus, onde está o trono de Deus, onde está o altar de Deus, depende da passagem, tanto Ezequiel como no Apocalipse aparecem as duas expressões. O rio de água viva, ele flui. E até mesmo o profeta e São João no Apocalipse fala a mesma coisa. Por onde esse rio passa, ele leva vida. Ele leva vida de tal forma que até mesmo a criação que está doente, quando passa esse rio, o rio de água viva, o rio de vida, começa a trazer vida, e aquela árvore que está doente começa a ficar sadia, e os animais, as criaturas que beberem desta água terão vida. É o que Jesus também disse em João capítulo 10, versículo 10: eu vim para que tenham vida, e tenham vida abundantemente. Vida em abundância, como um rio que jorra abundantemente. Agora, de onde jorra esse rio? É de dentro de você, porque Jesus habita em você, porque você é o corpo de Cristo. Então veja, às vezes as pessoas dizem: se eu receber uma bênção de tal padre, tal pessoa que tem um dom de cura, se ela orar por mim. É verdade, existem pessoas que têm dons, ministérios até mesmo específicos de cura e de milagres, mas quero dizer a você, não existe homem algum por ele mesmo que pode trazer cura, mas existe um rio dentro de você que está jorrando, e jorrando vida, e jorrando saúde, e jorrando vida em abundância. Se você entender isso, então você não vai precisar ficar procurando pessoas que orem por você que está doente. É você que, curado, vai começar a orar pelos doentes, e eles serão curados. Veja, isso que aconteceu com Paulo, isso que aconteceu com Pedro, assim como Jesus, porque eles também são corpo de Cristo. O mesmo Espírito que estava em Cristo, o Espírito Santo, é o Espírito que estava nos apóstolos. Então veja o que acontecia. Também de Paulo emanava, fluía um rio de água viva, um rio de cura, um rio poderoso. E as pessoas sabiam tanto disso, que elas chegavam perto de Paulo e elas passavam um lenço no corpo de Paulo, e levavam aquele lenço
para os doentes que estavam doentes em casa, colocavam aquele lenço que havia tocado Paulo, e que através daquele lenço que tocou o corpo de Paulo, a pessoa recebia a cura. Era tão impressionante que Pedro, também tão cheio do Espírito Santo, ele passava e as pessoas colocavam os doentes para que a sombra de Pedro, veja, assim como Jesus era tão poderoso, porque é poderoso, claro, ele é Deus, ele tem o Espírito Santo, mas você não é Deus, mas tem a Deus, tem o Espírito Santo, assim como Pedro, que se tocassem na orla da roupa de Jesus, eram curadas. Com Pedro, apenas a sombra de Pedro tocava os doentes, eles ficavam curados. Mas deixa eu dizer para você exatamente isso. Mais do que precisar de Paulo, mais do que precisar de Pedro, mais do que precisar de qualquer pessoa, nós precisamos deixar fluir de dentro de nós esse rio de água viva poderoso que emana de dentro de nós. Existe um rio poderoso dentro de você, existe cura dentro de você, Aleluia! Existe milagre, existe virtude, existe unção dentro de você. Você mesmo pode tomar posse hoje e dizer: Senhor, eu tomo posse, este rio que está em mim comece a fluir, as minhas enfermidades, elas vão ser curadas. Por quê? Porque esse rio de água viva está fluindo de dentro de mim, e eu glorifico a Deus com o meu corpo. Veja, é uma das grandes e maiores maravilhas que Deus operou através de Jesus, dos apóstolos, da igreja, e nesses últimos dias. Que maravilhoso! Você sabe que nas últimas décadas, quando o Espírito Santo soprou essa corrente de água viva, essa corrente de graça, do batismo no Espírito Santo na igreja, que de novo redespertou para os carismas, com a renovação carismática católica, e não só na igreja católica, mas no cristianismo, esse avivamento de Pentecostes, um dos primeiros sinais que começaram a acontecer foram como nos sinais do tempo de Jesus. O que aconteceu? Cumpriu-se a escritura em Marcos capítulo 16, versículo 17, onde Jesus diz: estes milagres acompanharão os que creem, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então nós estamos experimentando de novo nesses tempos esse grande mover desse rio poderoso que habita em nós, que é o Espírito Santo. Os enfermos são curados, porque existe dentro de nós o mesmo Espírito de Cristo, a mesma água que flui dentro de nós como um rio de água viva. Eu estava lembrando hoje ainda, eu tenho guardado assim um pacote cheio de folhas de testemunhos, quando eu comecei a pedir um tempo atrás para que as pessoas escrevessem o testemunho, sobretudo para as missas de co-libertação. E um tempo atrás, especialmente quando me mudei para cá, eu comecei a pegar aqueles testemunhos e comecei a ler quantas curas, quantos milagres. Isso tudo por um único motivo, deixa eu dizer a você: porque o corpo de Cristo não é um cadáver que está sepultado, o corpo de Cristo está vivo, o corpo de Cristo está ressuscitado, o corpo de Cristo que habita em você, Aleluia! O Espírito de vida que habita em você. O corpo de Cristo está vivo, você é corpo de Cristo. Então fique de pé, fique nesta posição de ressuscitado. Quando nós ficamos assim de pé, é a posição de ressuscitados, e nós vamos glorificar a Deus com o nosso corpo. Levante suas mãos e comece a pedir: Espírito da vida, Espírito que jorra em mim como um rio de água viva, comece a fluir, comece a fluir, Espírito Santo, comece a jorrar o poder, a virtude de Cristo, comece a jorrar no meu corpo, porque eu sou o corpo de Cristo. Espírito Santo, comece agora a fluir no coração dos seus filhos, no corpo dos teus filhos, na mente dos teus filhos, no espírito dos teus filhos.
Espírito Santo, vem, comece agora a desbloquear toda barreira, todo obstáculo de incredulidade. Glorifica a Deus com o teu corpo, meu querido. Em nome de Jesus Cristo, nós levantamos as nossas mãos, nós impomos as nossas mãos para cumprir aquilo que a Escritura diz. Estes milagres acompanharão os que creem. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Em nome de Cristo, receba da vida, receba do Espírito da vida, receba da virtude de Cristo, receba do rio de água viva, receba cura, receba vida, receba cura, receba milagres. Todos os enfermos sejam curados em nome de Jesus Cristo. Toda dor vai embora agora, enfermidade vai embora agora, em nome de Jesus Cristo. Problemas nas suas pernas, nos seus joelhos, nos seus braços, problemas nas suas articulações, problemas de dores de cabeça, problemas no pulmão, no coração, no fígado, nos rins, no útero, problemas na sua coluna, em nome de Jesus Cristo. Todos os problemas neurológicos, seja qual for a enfermidade, rio de água viva, comece a se mover desse lugar. Rio de água viva, comece a fluir neste lugar. O rio de água viva começa a passar neste lugar e libera cura, libera vida, libera cura, libera vida, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, ela mandara soda, ela mandara na ela mandara na iria la mandara la sanda la ela mandara soda la mai e ela la mandara la mandara la mai era soda iria la mandara soda la mai. Comece a orar e deixe que o Espírito Santo, como um rio de água viva, o Espírito de vida comece a fluir em você e o seu corpo seja tomado pela presença do Espírito Santo, e o seu corpo receba virtude, receba força, receba vida, em nome de Jesus Cristo. Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir esse rio poderoso, deixa fluir. Mas descobri teu rio em mim e transbordei no teu amor, sinto fluir teu rio de vida. Aleluia. Aqui. Sinto fluir teu rio de vida 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 aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. 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 Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber de tua fonte. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu Vou rio. mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu Vou rio. mergulhar. Feche mais uma vez. Eu quero beber das tuas águas. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Eu quero beber da tua
tua fonte, vou mergulhar no teu rio. Cante, vou mergulhar, sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Cante isso, cante isso. Sinto fluir teu rio de água vida aqui. Teu rio de vida aqui. Cante isso. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida. Vamos fluir, vamos fluir, vamos fluir, deixa fluir. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Flui em nós, Senhor. Espírito de vida flua em nós. Espírito de cura flua em nós. Espírito poderoso de Deus flua em nós. Espírito de vida, Espírito de cura. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida. Ele está me mostrando pessoas que estão sentindo o seu corpo mais quente. Nas suas mãos, como que um fogo está fluindo no seu corpo. Glorifique a Deus com o seu corpo. O Senhor está mostrando a outras pessoas que o seu corpo parece que está começando a tremer. Não tenha medo do Espírito Santo, não tenha medo das manifestações do Espírito Santo. Deixa fluir. Algumas pessoas estão fluindo em lágrimas. O seu corpo todo está tomado pela glória. Glorifica a Deus com o seu corpo. Outras pessoas estão sentindo que as dores do seu corpo desapareceram. Dores do seu corpo desapareceram. Algumas pessoas estão se sentindo tão leves que parece que estão sem forças para ficar de pé e tem vontade de cair, de se prostrar. Receba no seu corpo o Espírito de Deus, a manifestação do Espírito de Deus. Receba, 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 receba. Aleluia. Cante isso, sinto fluir.
sinto fluir teu rio de vida aqui. Cante isso. Sinto fluir, sinto fluir teu rio de vida aqui. Cante mais uma vez, sinto fluir. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber de tua fonte. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber, eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vamos, diga, sinto fluir, sinto fluir teu rio de vida, teu rio de vida aqui. Deixa fluir, meu querido, Sinto fluir deixa fluir teu rio, aleluia, teu rio de vida aqui. É por isso que nós dizemos, que nós glorificamos a Deus com o nosso corpo. Quando você levanta suas mãos, quando você com o seu corpo se move e deixa o Espírito se mover no seu corpo, quando você com o seu corpo celebra a Deus, quando você aplaude o Senhor, quando você pronuncia palavras de adoração e de louvor, você também está glorificando o Senhor. Então, com o nosso corpo, vamos fazer muito barulho, vamos glorificar o Senhor com o nosso corpo. Aleluia! Aleluia!